Eu estou em um grupo, conversando, rindo, concordando, mas não exatamente sendo eu. O tom da minha voz muda, as palavras são escolhidas com mais cuidado. Algumas opiniões simplesmente não aparecem. Não porque eu não tenha, mas porque elas não cabem ali. Então eu me ajusto, de forma quase automática, quase invisível. E isso acontece o tempo todo, com amigos, com família, no trabalho, até com pessoas que eu digo que são próximas. Eu entro em um ambiente e, sem perceber, já sei quem preciso ser. Mais leve aqui, mais sério ali, mais interessante com uns, mais silencioso com outros. Como se existissem várias versões minhas, esperando o contexto certo para aparecer. E eu chamo isso de adaptação, de maturidade, de inteligência social. Mas existe um ponto onde isso deixa de ser habilidade e começa a ser fragmentação, porque aos poucos eu não estou mais escolhendo como me comportar, eu estou reagindo ao que esperam de mim, e isso muda tudo, porque agora eu não parto de dentro, eu parto de fora, do olhar dos outros, da aprovação implícita, do risco de rejeição, e sem perceber, eu começo a viver em função disso, a ajustar quem eu sou, para caber melhor, para evitar conflito, para garantir pertencimento. Só que existe um custo aqui, um custo silencioso, porque cada pequeno ajuste, cada opinião que eu seguro, cada reação que eu suavizo, cada parte minha que eu escondo, vai criando uma distância entre quem eu sou e quem eu apresento. E essa distância cresce, devagar, mas constante, até que chega um ponto onde algo estranho acontece. Eu estou cercado de pessoas, mas não me sinto exatamente visto. Porque no fundo, o que está sendo aceito não sou eu, é a versão que eu construí para ser aceita. E talvez isso não seja só comigo, e talvez essa seja a pergunta que começa tudo. Se você precisa se ajustar o tempo todo para pertencer a alguém ou um lugar, quem sobra de você quando não tem ninguém olhando? Me escreva nos comentários. Agora, existe um ponto importante aqui. Isso não começa como um problema. Na verdade, começa como uma necessidade. Eu não nasço sabendo como me comportar em grupo. Eu aprendo. Aprendo o que é aceitável, o que é estranho, o que gera aprovação e o que gera rejeição. E a partir disso, eu construo uma interface, uma forma de me apresentar ao mundo, mais ajustada, mais compreensível, mais fácil de ser aceita. É isso que Carl Jung chamou de persona, uma espécie de máscara social, e até certo ponto ela é útil, necessária até, porque viver sem nenhuma adaptação seria impossível. Eu não falo com um amigo da mesma forma que falo em uma reunião. Não me comporto em casa do mesmo jeito que me comporto em público. Existe um código, e a persona me ajuda a navegar por ele. Ela organiza o caos, facilita a convivência, permite que eu funcione dentro de estruturas sociais. Então o problema não é ter uma máscara. O problema começa quando eu esqueço que estou usando uma, quando ela deixa de ser uma ferramenta e começa a ser confundida com quem eu sou. E isso não acontece de uma vez, é gradual. Eu percebo que certas versões minhas são mais bem aceitas, mais valorizadas, mais seguras. Então começo a reforçá-las. E ao mesmo tempo, vou reduzindo outras partes que geram desconforto, que criam atrito, que não encaixam tão bem. E isso parece ajuste, refinamento, evolução social. Mas existe uma troca acontecendo aqui, silenciosa, quase invisível. Eu estou abrindo mão de partes minhas, em troca de pertencimento. E no começo, isso parece justo, porque ser aceito importa, faz parte da sobrevivência. Mas aos poucos, essa adaptação deixa de ser escolha e começa a ser padrão, automática, inquestionável. E talvez isso comece antes do que eu percebo. E é aí que a persona começa a mudar de papel, de ferramenta para filtro, e eventualmente para limite. Porque quanto mais eu me apoio nela, mais difícil fica acessar o que existe além dela. E isso prepara o terreno para o próximo passo, onde eu não estou mais só me adaptando ao mundo, eu começo a me moldar completamente, para não correr o risco de não pertencer. E é aqui que o mecanismo se forma de verdade, não como teoria, mas como comportamento repetido. Eu percebo desde cedo que existe um tipo de eu que funciona melhor, um jeito de falar que gera aprovação, um comportamento que evita conflito, uma
postura que me inclui, e pouco a pouco eu começo a construir isso. Não de forma totalmente consciente, mas estratégica. Eu observo, testo, ajusto, até chegar em uma versão minha que passa, que é aceita, que não incomoda. Esse é o eu aceitável, e ele funciona. Ele me dá acesso a grupos, a oportunidades, a validação. Só que ele tem uma característica importante. Ele não é completo. Ele é editado, recortado, selecionado com base no que o ambiente tolera. E tudo que não encaixa fica de fora. No começo, isso parece pequeno. Uma opinião que eu guardo, uma reação que eu seguro, uma parte minha que eu decido não mostrar. Mas isso se acumula, porque cada vez que eu escolho o eu aceitável, eu reforço essa versão e enfraqueço as outras. E isso cria um padrão interno. Eu começo a pensar antes de ser, filtrar antes de agir, ajustar antes de me expressar, como se existisse um sistema rodando em segundo plano. O que aqui é seguro mostrar? E esse sistema não desliga, ele me acompanha em todas as interações, em todos os ambientes, em todas as decisões. E aos poucos, eu deixo de ser alguém que usa uma máscara e me torno alguém que precisa dela, porque sem ela existe risco. Risco de não ser aceito, risco de não ser entendido, risco de não pertencer. E isso pesa. Então eu continuo, refinando essa versão, deixando ela cada vez mais ajustada, mais funcional, mais aceita. Mas existe um detalhe silencioso nisso tudo. Quanto mais eu fortaleço esse eu aceitável, mais distante eu fico de qualquer coisa que não foi aprovada. E com o tempo, eu já não sei mais onde termina a máscara, e começo eu. E essa é a troca que quase ninguém percebe quando começa, porque ela não parece uma troca, parece adaptação, parece maturidade, parece o preço normal de viver em sociedade. Mas na prática, é uma negociação constante. Eu ofereço algo e recebo algo em troca. Eu ofereço ajuste. Ofereço silêncio onde eu queria falar. Ofereço concordância onde havia discordância. Ofereço uma versão mais aceitável de mim mesmo. E em troca, eu recebo pertencimento, aprovação, aceitação. E isso funciona. Funciona tão bem que eu começo a repetir. Porque ser aceito alivia, reduz tensão, evita conflito, dá a sensação de que eu estou no lugar certo. Então eu aprendo rapidamente a lógica do jogo, mostrar o que agrada, esconder o que complica. E sem perceber, a aceitação vira moeda, algo que eu conquisto, algo que eu mantenho, algo que eu não quero perder. E quando algo vira moeda, eu começo a me organizar em função disso. Eu penso antes de falar, me regulo antes de agir, me adapto antes de me mostrar. Não porque eu quero, mas porque eu aprendi que é assim que se permanece. Só que existe um custo embutido nessa troca, porque toda vez que eu negocio aceitação, eu pago com autenticidade, com partes minhas que não entram no acordo, que não são bem-vindas, que não são fáceis de aceitar. E essas partes não desaparecem, elas ficam guardadas, reprimidas, esperando espaço. Mas esse espaço quase nunca vem, porque agora eu estou comprometido com a versão que funciona, a versão que mantém o pertencimento. E talvez isso pese mais do que parece, e isso cria um conflito silencioso. Eu começo a depender da aceitação externa, para sustentar uma versão interna que não é completa. E quanto mais eu dependo disso, mais caro fica ser eu mesmo, porque ser eu mesmo passa a ter risco. Risco de perder o que eu construí, risco de sair do lugar onde sou aceito. E nesse ponto, a troca já não parece mais tão leve, porque eu não estou apenas me adaptando ao mundo, eu estou me afastando de mim mesmo para continuar nele. E a partir dessa troca, um ciclo começa a se formar, silencioso, mas extremamente poderoso. Eu começo a observar mais, reparar nas reações, no que agrada, no que gera desconforto, no que é bem recebido e no que não é. E com base nisso, eu me ajusto. Um pouco aqui, outro ali, nada drástico. Só o suficiente para manter o equilíbrio, só o suficiente para continuar sendo aceito. Mas esse ajuste não para, porque o ambiente muda, as pessoas mudam, as expectativas mudam, e eu acompanho, refinando, adaptando, me recalibrando o tempo todo. E aos poucos, algo começa a se inverter. Eu deixo de agir a partir de mim e começo a agir a partir da reação dos outros. Eu falo já pensando em como aquilo vai ser recebido. Me posiciono já antecipando possíveis julgamentos. Escolho baseado no impacto externo. E isso cria uma dependência. Eu preciso do retorno, do feedback, do sinal de que está tudo bem, de que eu continuo aceito. Porque sem isso,
falta a referência. E esse é o ponto crítico. Eu começo a perder o acesso ao meu próprio eixo, ao que eu realmente penso, ao que eu realmente quero, ao que eu realmente sinto. Não porque isso deixou de existir, mas porque deixou de ser prioridade. Agora o que importa é outra coisa: a reação, a validação, a resposta do ambiente. E quanto mais eu me oriento por isso, mais instável tudo fica, porque eu estou ancorado em algo que não controlo, algo que muda o tempo todo, e algo que nunca é completamente previsível, e isso me força a continuar ajustando, sempre atento, sempre calibrando, sempre tentando manter a aceitação. Só que, no meio desse processo, eu começo a perder algo essencial: referência interna, aquele ponto de partida que não depende do outro, aquele senso de direção que vem de dentro. E sem isso, eu até continuo funcionando, continuo me adaptando, continuo sendo aceito, mas já não sei mais dizer com clareza quem eu seria se não estivesse sendo observado. E depois de um tempo, a consequência aparece, não como um colapso, mas como uma confusão constante. Eu continuo funcionando, continuo tomando decisões, continuo respondendo à vida, continuo sendo visto como alguém ajustado, mas internamente algo não fecha, porque quando tudo em mim é orientado para fora, o acesso ao que está dentro começa a desaparecer. E isso se manifesta de uma forma específica. Eu não sei mais o que eu quero, não de forma superficial. Eu até respondo perguntas simples, mas quando a decisão exige algo real, algo que parte de mim, existe um vazio, uma dúvida que não se resolve, porque não é falta de opção, é falta de referência. Eu olho para os caminhos, mas não consigo sentir qual é o meu. Então eu recorro ao que sempre funcionou. Observo, comparo, analiso o que faz mais sentido socialmente, o que parece mais aceito, mais seguro, e decido a partir disso. Mas isso não resolve, porque a decisão até acontece, mas não gera convicção, não gera alinhamento, só continuidade. E isso cria uma sensação difícil de explicar. Eu estou vivendo a minha vida, mas não sinto que ela é minha, como se eu estivesse seguindo um roteiro que faz sentido por fora, mas não conecta por dentro. E aos poucos, essa desconexão vai se aprofundando. Eu começo a duvidar das minhas próprias preferências, das minhas próprias opiniões, das minhas próprias escolhas, porque tudo foi filtrado por tanto tempo que eu já não sei mais o que veio de mim e o que foi moldado pelo ambiente. E talvez isso não aconteça de forma tão óbvia, e talvez essa seja a consequência mais silenciosa de todas. Eu não me perdi de uma vez, eu fui me afastando de mim mesmo, em pequenos ajustes, até que, quando percebi, já não tinha mais clareza de quem estava ali. E quando essa desconexão se mantém, o custo começa a aparecer, mas não de forma óbvia. Eu continuo socialmente funcional, converso, interajo, me adapto, mas por dentro existe uma tensão constante, uma ansiedade que não paralisa, mas também não desaparece. Porque cada interação deixa de ser espontânea, ela vira cálculo. Eu entro em um ambiente e já começo a ler o cenário, a ajustar o tom, a medir as palavras, não como escolha consciente, mas como reflexo. E isso cansa mais do que esforço físico, porque eu estou sempre atento, sempre monitorando, sempre tentando manter a versão que funciona. E manter algo que não é completamente eu exige energia, muita. E esse desgaste é silencioso, não explode, se acumula. Eu saio de interações sociais, exausto, mesmo quando elas foram boas, porque no fundo eu não estava sendo, eu estava sustentando uma imagem, uma postura, uma versão editada de mim mesmo. E isso cria uma sensação estranha, difícil de nomear, mas impossível de ignorar. A sensação de estar atuando, como se eu estivesse presente, mas não inteiro, como se estivesse participando, mas não realmente ali. E o mais desconfortável disso tudo é que, muitas vezes, as pessoas gostam dessa versão. Elas respondem bem, validam, aprovam. E isso aprofunda o problema, porque agora existe uma confirmação externa de algo que, internamente, não é verdadeiro. Eu sou aceito, mas não me sinto visto. E talvez isso seja mais comum do que parece, e isso intensifica a ansiedade, porque no fundo existe um medo constante. E se eu parar de atuar, o que acontece? E esse medo mantém o ciclo, mantém a máscara, mantém a distância.
porque nesse ponto não é mais só sobre agradar, é sobre não perder o lugar que eu construí, mesmo que esse lugar não seja realmente meu. Mas chega um momento em que algo não sustenta mais, não porque o mundo mudou, mas porque eu começo a perceber pequenos sinais, conversas que deveriam ser leves, mas me deixam vazio, elogios que não parecem tocar em mim, momentos de aceitação que não trazem alívio real. E aos poucos, uma percepção começa a se formar, desconfortável, mas necessária. Eu não estou sendo aceito, estou sendo interpretado. As pessoas respondem à versão que eu construí, à forma como eu falo, ao jeito como eu me posiciono, à imagem que eu aprendi a sustentar, mas não ao que está por trás disso. E isso muda tudo, porque até então a sensação era de pertencimento. Agora começa a parecer encenação. Eu estou no meio das pessoas, mas não exatamente com elas, porque existe uma distância, uma camada entre mim e o mundo. E essa camada é a persona. Aquilo que eu construí para ser aceito agora está me impedindo de ser visto. E essa percepção quebra algo interno, porque revela um paradoxo difícil de sustentar. Quanto mais eu me ajustei para ser aceito, menos eu fui de fato incluído, porque a inclusão real exige presença, e presença exige risco. Risco de mostrar partes que não são perfeitas, que não são sempre agradáveis, que não são totalmente aceitas. E isso eu evitei, por muito tempo, e talvez isso comece a incomodar de um jeito diferente. Então agora eu começo a ver o custo completo. Eu não construí relações com base em quem eu sou, construí com base no que eu apresento. E isso explica o vazio, explica a ansiedade, explica a sensação constante de estar fora de lugar, mesmo estando dentro. E quando essa percepção chega, não dá mais para voltar. Agora eu sei, o que está sendo aceito não sou eu. E continuar sustentando isso começa a pesar mais do que arriscar perder. E é aqui que a inversão acontece, porque até então a persona parecia uma escolha, uma ferramenta, algo que eu usava quando precisava. Mas nesse ponto fica claro que não é mais assim. A persona virou prisão. Eu não uso a máscara me usa. Ela define o que eu posso dizer, o que posso mostrar, o que posso sentir em público. Ela filtra antes de eu agir, responde antes de eu pensar, se antecipa ao que eu sou, e isso cria uma sensação específica, a de estar sempre um pouco atrasado de mim mesmo, como se existisse uma versão automática que entra primeiro em todas as situações, e eu só observo depois, sem tempo de escolher, sem espaço para ser diferente. E isso é o que caracteriza a prisão. Não é a existência da máscara, é a impossibilidade de tirá-la, porque agora existe risco em tudo, risco de desagradar, risco de não corresponder, risco de perder o lugar que eu construí. E quanto mais eu penso nisso, mais evidente fica. Eu não estou mais me adaptando ao mundo, eu estou condicionado a ele, condicionado a reagir, a me ajustar, a manter uma versão que já não é consciente. E isso prende, porque qualquer tentativa de ser mais autêntico gera tensão imediata, como se eu estivesse quebrando um acordo silencioso, como se estivesse fazendo algo errado, mesmo quando não estou. E isso revela o ponto central. A persona não foi feita para ser minha identidade. Ela foi feita para ser uma interface. Mas quando eu dependo dela para existir socialmente, ela deixa de me conectar ao mundo e começa a me separar dele. E talvez essa seja a percepção mais difícil de sustentar. Eu passei tanto tempo tentando ser aceito que construí uma versão minha que não pode mais ser livre. E agora, o problema não é mais quem eu sou. É o fato de que eu já não consigo acessar isso com facilidade. Porque a máscara está sempre na frente, sempre pronta, sempre automática, sempre no controle. E é aqui que muita gente se perde. Porque quando eu percebo essa prisão, a reação natural é ir para o extremo oposto. Então eu preciso parar de me adaptar. Preciso ser 100% autêntico o tempo todo. Preciso rejeitar qualquer máscara. Mas isso não funciona, porque o problema nunca foi o social, nunca foi a existência da persona. O problema foi o abandono. Autenticidade não é rejeitar o social, é não me abandonar nele. Eu ainda vou me adaptar,
ainda vou ajustar a linguagem, ainda vou navegar contextos diferentes. Isso faz parte, mas agora existe uma diferença fundamental. Eu não desapareço no processo. Eu não troco quem eu sou pela versão que é mais fácil de aceitar. Eu mantenho um ponto interno, um eixo, algo que não muda dependendo de quem está na sala. E isso não é sobre ser sempre o mesmo, é sobre não ser completamente moldado pelo outro. Porque antes, cada ambiente exigia uma versão diferente. Agora, cada ambiente encontra variações de algo que já existe, algo que parte de mim. E isso muda a experiência. Eu ainda posso ser aceito, mas não às custas de me apagar. Eu ainda posso pertencer, mas sem precisar negociar partes essenciais. E isso exige algo específico: tolerar desconforto. Porque quando eu paro de me abandonar, nem todo mundo responde da mesma forma. Algumas pessoas estranham, algumas não gostam, algumas se afastam. E isso é o preço, mas também é o filtro. Porque agora a aceitação que fica é mais real, não baseada na máscara, mas no que atravessa ela. E talvez essa seja a redefinição mais importante. Eu não preciso escolher entre ser aceito ou ser eu. Eu preciso parar de sacrificar quem eu sou para manter uma aceitação que nunca foi completa. A mudança, então, não é virar alguém completamente diferente, é interromper o automático. Porque, até aqui, o ajuste acontecia antes da consciência. Eu já entrava em um ambiente me moldando, já respondia filtrando, já me posicionava calculando. Agora, não. Agora existe um espaço, pequeno no começo, mas decisivo, entre o impulso de me ajustar e a escolha de como eu realmente quero me posicionar. E é nesse espaço que a nova postura começa. Menos ajuste automático, menos resposta condicionada, menos necessidade de corresponder imediatamente. E mais uma coisa que eu quase não usava antes: consciência interna. Perceber o que eu realmente penso antes de falar, o que eu realmente sinto antes de reagir, o que eu realmente quero antes de decidir. Não para sempre expressar tudo, mas para não me perder de mim mesmo. Porque antes eu nem chegava a acessar isso. Agora eu acesso, mesmo que às vezes escolha não expor. E isso já muda tudo, porque eu deixo de ser conduzido apenas pelo ambiente e passo a me incluir na equação. Só que isso tem um preço inevitável: desaprovação, momentos onde eu não encaixo perfeitamente, onde minha resposta não agrada tanto, onde minha presença não é tão ajustada. E isso incomoda, porque vai contra tudo que eu construí até aqui, mas também é o sinal de que algo mudou. Eu não estou mais totalmente moldado, estou começando a existir dentro das relações. E aos poucos, esse desconforto deixa de ser ameaça e começa a ser referência, um indicador de que eu não estou mais me apagando automaticamente, que existe algo meu ali, mesmo que ainda instável, mesmo que ainda em construção. E talvez essa seja a nova base. Eu não preciso mais acertar sempre socialmente. Eu preciso, aos poucos, parar de errar comigo mesmo. No fim, o problema nunca foi querer ser aceito. Foi o quanto eu precisei deixar de ser para conseguir isso, porque a persona, por si só, não é o inimigo, ela é parte do jogo. O que me aprisiona é quando ela se torna a única forma de existir, quando tudo que eu mostro já passou por um filtro, quando tudo que eu sou precisa ser validado antes de ser expresso. E nesse ponto, eu não estou mais vivendo, estou performando, ajustando, sustentando uma versão minha que foi construída para não ser rejeitada, mas também nunca foi completamente vista. E talvez essa seja a frase que resume tudo. Eu não estou sendo aceito, estou sendo tolerado na forma mais confortável para os outros. Enquanto isso continua, eu me mantenho dentro, mas cada vez mais distante de mim mesmo, até que chega o momento em que ficar custa mais do que arriscar não pertencer. E é aí que algo muda, não de forma dramática, mas real. Eu começo a existir com mais presença, menos filtrado, menos ajustado, mais inteiro, mesmo que imperfeito, mesmo que nem sempre aceito, porque pela primeira vez eu não estou mais tentando caber, estou tentando ser. Se esse tipo de clareza te toca, eu quero continuar desmontando esses mecanismos invisíveis que nos fazem viver versões da gente mesmo sem percebermos. Então se inscreva, porque aqui não é sobre inflar nossos egos, é sobre enxergar o que estamos sacrificando para sermos aceitos, e a partir disso, continuar se ajustando ou finalmente se posicionar deixa de ser automático.